Boa tarde. Segunda-feira de Páscoa, há muitos lugares deste país e do mundo com as suas tradições suspensas ou alteradas. Pela frente, o desafio de superar uma pandemia que poderá ser a grande passagem para uma realidade nova. É a tentativa de descobrir o itinerário que temos pela frente, a sensibilidade para perceber os sinais de ressurreição que queremos hoje ousar com a presença entre nós de José Manuel Sardica, que é professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estar hoje aqui entre nós, neste dia, segunda-feira de Páscoa. Na realidade, um dia em que muitos lugares deste país estariam a cumprir tradições pascais, de pessoas que saíam ao campo, que faziam piqueniques, as tradicionais visitas pascais, o compasso, nas regiões mais a norte do país. Enfim, nada disso está a acontecer. Temos também pessoas a experimentar uma realidade de vida nova, diferente. Até que ponto é que esta alteração da ordem pública poderá ou não mudar também as pessoas na sua maneira de ser, no seu interior? Boa tarde. É de facto uma Páscoa diferente em relação a todas as outras, porquanto hoje, que é segunda-feira a seguir à Páscoa, ainda era em muitos locais, como muito bem diz, um dia quase santo, porque é a continuação. A ressurreição este ano para todos esses hábitos e para todos esses rituais que de facto estão estabelecidos em vilas e aldeias desde há décadas, não pode ser cumprida este ano pela situação extraordinária em que estamos. E, portanto, será seguramente uma Páscoa ou um finalizar deste tempo especial, mais solitário, menos vivido em sociabilidade, porquanto o recolhimento médico, neste caso, ou sanitário, assim obriga a que esses rituais da Páscoa não possam ser seguidos este ano. E como é que se dá a volta a isto, digamos assim? Como é que as pessoas podem, de alguma forma, assinalar esta passagem, que seria uma passagem da morte à vida? Neste momento há todo um esforço, desde logo pelos serviços de saúde, toda a sociedade mobilizada em lutar pela vida, não é? Em garantir a qualidade e esta luta contra a doença a tantas pessoas. Como é que se pode sublinhar a vida nesta segunda-feira de Páscoa? Eu acho que a vida nestes dias tem sido sublinhada pelo nosso recolhimento e por cumprirmos as normas sanitárias de isolamento em que estamos, e tem sido celebrada, se calhar de uma maneira mais forçada que nós não estaríamos à espera, mas tem sido celebrada a cada dia que passa, e vemos que à nossa volta aqueles que nos são família, que são amigos, têm sobrevivido a isto. E acho que cada um de nós, mesmo aqueles que não lida diretamente com ninguém que tenha o vírus neste momento, ou que seja enfermeiro ou médico, naquela sucessão compassada e ritmada de números todos os dias, de infectados, de óbitos, de recuperados, de casos identificados ou não, vivemos ao ritmo desses números. E, portanto, é como se a vida hoje pulsasse um bocadinho ao nível das estatísticas, e contemplamos com alguma esperança a situação que se passa cá em Portugal, e ao mesmo tempo se calhar contemplamos todos os dias o mistério da ressurreição ligado à Páscoa nos números que infelizmente nos vêm ou de Itália ou de Espanha aqui ao lado. Esses sinais, ainda que esbatidos, de ressurreição, às vezes até se poderão apresentar de forma mais nítida, sei lá, nas atitudes solidárias, nos gestos de entrega, na capacidade de pensar no próximo, evidenciada em muitos exemplos por estes dias, não é? Desde aqueles que se mobilizam para ajudar os mais idosos no acesso a bens essenciais, a profissionais de saúde que já não olham para relógio de ponto, não é? Não há horários, não há folgas, e tudo isto são gestos que nos fazem, de alguma forma, perceber também
vida e imagem de ressurreição? Sem dúvida, acho que se todos nós temos uma dimensão humana, estaremos com certeza a interrogar-nos hoje o que é que podemos fazer por quem está à nossa volta e por quem, mais fraco, ou pela saúde, ou pela situação social, económica, necessita de mais ajuda. E acho que a pandemia em geral nos coloca a questão, ou coloca uma questão às sociedades em geral, que é a coesão social, a união, ou seja, a maneira como, vivendo todos, seja em cidades, seja em aldeias com menos gente, todos nós estamos ligados uns aos outros, e essa ligação, que hoje não é física, ou se calhar por não ser física, ela torna-se ainda mais importante. E por isso, seja através da internet, dos WhatsApps, dos SMS, se calhar damos connosco a ligar mais à família, aos amigos, e como dizia bem há pouco, esses rituais do dia de hoje não podem ser cumpridos, porque de facto há coisas que não se podem reproduzir virtualmente. Nós podemos assistir à missa virtualmente, e por isso, felizmente, tem havido missas online. Com muitos participantes que estão a deixar surpreendidos os párocos. Se calhar os párocos têm a surpresa de ter mais gente a assistir à missa por via virtual do que fisicamente lá, mas eu acho que isso é bom. Desmaterializando a própria missa, ela chega mais longe, mas há coisas, há gestos, há encontros que, se não forem físicos, não são, ou pelo menos deixam aquela sensação de qualquer coisa incompleta. Não há dúvida nenhuma que a pandemia coloca a teste a solidariedade, a coesão e a empatia que temos em relação ao outro. Seja a outra família, o amigo, o vizinho mais idoso, que de vez em quando víamos e que agora já não vemos, imaginamos que esteja em casa, mas não sabemos se está bem ou não. E, sobretudo, é um teste imenso, e aqui fica também isso, o reconhecimento aos nossos médicos, enfermeiros, aos nossos voluntários que, de maneira anónima, ajudam exatamente quem está mais isolado, quem não pode ir à rua. E, portanto, acho que, felizmente, acho que as sociedades latinas, digamos assim, têm esse lado de solidariedade e de empatia que sai exatamente à rua ou que se mostra nestas horas mais complicadas. Não foi há muito tempo e durante o período de crise que nos falavam, por exemplo, do nosso sistema de saúde como muito pesado para os recursos públicos, não adequado à dimensão produtiva do nosso país, que seria quase um luxo que não poderíamos ter. Agora olhamos para ele como uma boia de salvação, um Serviço Nacional de Saúde que percorre o país norte a sul e ao qual pode aceder todos, de acesso universal. Como seria se não existisse? Como seria se funcionasse apenas a lei do mercado e tudo isto fosse hoje um negócio, a saúde? Seria mais difícil agora, neste momento? Seria impossível, se calhar, ou pelo menos para muitos, Siluía. Não sendo especialista nesta área, eu acho que um sistema público de saúde é fundamental em qualquer Estado. E por muito liberais que as pessoas sejam, e eu sou, há obrigações que o Estado tem, ou há uma política de coesão social e de assistência que passa pela educação, pela justiça e, em relação à saúde, é absolutamente essencial. Um Estado que deixa morrer um dos seus cidadãos, porque este não tem poder económico para ter seguro, para não precisar de ir ao hospital público, é um Estado que não cumpre, eu diria, a mais básica das obrigações contratualizadas com o cidadão, no sentido em que, por mais pobre que ele seja, contribui a alguma coisa. E, portanto, há de facto um pacto social em relação, como digo, à justiça, à educação e à saúde, ao menos estas áreas, se calhar haverá outras, mas ao menos estas áreas, em que é absolutamente fundamental que haja um sistema nacional de saúde sólido, viável. É claro que nenhum sistema público está equipado para
uma situação destas. Ele está equipado, está dimensionado em recursos humanos, em infraestruturas básicas para uma situação normal, em que acorrem aos hospitais por dia X e não, enfim, o número inusitado que nós hoje em dia temos, mas não há dúvida nenhuma que o contrato social, se ele existe, e ele é a base de todas as sociedades modernas, implica que haja um sistema de saúde que possa servir aqueles mais fracos do ponto de vista económico. E ainda bem que é assim. Exatamente, é a luta pela vida, a defesa da vida e a Páscoa que sublinha a vida. Por estes dias temos também sido confrontados com uma certa dualidade entre a urgência da defesa da vida e, por outro lado, a defesa da economia. São dois campos em que, com acérrimos defensores, em que uns identificam facilmente uma urgência, os que descuram a economia dizem que depois se pode morrer da cura. É um campo de tensão que vivemos neste momento. Ninguém quer morrer deste vírus, mas ninguém quer morrer depois em relação à cura. Acho que estamos todos à espera que a pandemia acabe e que a economia recomece. Ou seja, temos um bocadinho aquela sensação de que fechámos imensas coisas, o comércio, as lojas, a vida em geral. Portanto, fez-se uma espécie de pausa na economia enquanto não se resolve esta parte médica. Acho que os políticos em geral que nos gerem estão eles próprios a apalpar a solução melhor, e acho que ela será tanto melhor e só vamos perceber se agiram bem depois. Portanto, não conseguimos perceber, ao contrário de outros casos em que intuímos logo que a situação ou que a solução política A, B ou C é boa ou não. Neste caso, nós só vamos ver se as medidas que estamos a tomar agora foram boas, se elas tiverem atingido aquele equilíbrio entre combater a pandemia sem asfixiar a parte económica, e isso só se vai ver possivelmente daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, não sabemos ainda bem. Há cenários que apontam para uma recessão económica inevitável e calcula-se em relação ao nosso PIB, entre 4% e até 20%, que é um cenário dantesco quase, quer dizer, 20% implica um recuo económico fortíssimo, esperemos que não seja assim, mas não há dúvida nenhuma que a linha tem que ser essa, ou seja, combater este vírus, combater a emergência médica, cuidar das vidas, acautelando tanto quanto possível que a chamada curva epidemiológica não se torna de facto uma maré altíssima que venha submergir a economia em geral. Porque não há dúvida nenhuma que a pandemia, pela recessão económica que vai gerar evidentemente uma situação que nós já vivemos cá em Portugal há uns anos atrás, esperemos que não seja tão séria, mas temos que estar cientes que há cenários que apontam para que esta recessão económica que possa vir, em Portugal e na Europa, portanto não seremos um caso isolado. Isso por um lado é bom porque pode puxar pela solidariedade europeia, se calhar já lá iremos, mas ao mesmo tempo gera-nos uma situação económica difícil que se pode tornar socialmente explosiva, como infelizmente nós já estamos a ver em Itália, por exemplo. Falou na realidade europeia e esta é na verdade uma situação de prova extrema para a coesão e para percebermos se existe ou não União Europeia. Eu, europeísta como sou, tendo a dizer que a União Europeia está a teste e talvez enfrente um dos seus testes mais importantes nos últimos anos, porquanto nós falamos muito numa União Europeia e exatamente este é o momento em que vamos ver se a Europa está unida ou não. Discute-se muito até que ponto é que se poderão mutualizar dívidas através dos chamados Eurobonds. Sabemos que há países que são muito pouco receptivos a isso, a Alemanha, mas a Alemanha por razões históricas, porque assim que se fala em mutualizar dívidas, imediatamente
A mentalidade coletiva alemã recorda-se da chamada hiperinflação dos anos 20, portanto, tudo o que seja mutualizar dívidas aos alemães soa sempre mal, mas também soa mal à Holanda, soa mal. Parece haver uma divisão, ou melhor, há uma divisão, e sempre houve, entre Norte e Sul, que se acentua nos momentos em que a coesão europeia é urgente e em que é urgente, de facto, mobilizar recursos. Que têm que ser recursos europeus, porque nós temos muitas áreas que são europeias ou são de gestão europeísta. A saúde, por exemplo, eu penso que ainda não é. Ou seja, são muito políticas nacionais e uma pandemia não respeita fronteiras. E, portanto, uma pandemia é uma questão que se coloca a nível mundial hoje, coloca-se à Europa como um todo. Poderá haver países onde os números são mais simpáticos e outros, como a Itália, em que os números são muito maus, mas a pandemia é um problema geral europeu, porque se deixarmos cair a economia em Itália, se deixarmos cair a economia em Espanha, se passar qualquer coisa de muito sério do ponto de vista económico cá, são Estados-membros da União cuja economia não corre bem, e isso evidentemente que contamina, não é um vírus médico, mas é um vírus económico, contamina o todo. E, portanto, as políticas europeias têm de começar a olhar para estas situações em geral de uma maneira muito mais integrada. E não há dúvida nenhuma que o orçamento europeu tem que ser mobilizado neste momento para combater a pandemia que está aqui em causa. Independentemente das opiniões mais ou menos politicamente incorretas ou repugnantes, como agora se diz, que políticos holandeses, e neste caso foi o responsável pelas finanças na Holanda, que aqui há umas semanas atrás pediu que se investigasse a Espanha, porque supostamente se a União Europeia está a ter saldo bom do ponto de vista económico desde há 7 anos esta parte, não há razão para que a Espanha não possa investir mais. Mas a questão não é tão simples quanto essa e, sobretudo, não pode ser posta assim. E, portanto, com eurobonds ou sem essa mutualização da dívida, não há dúvida nenhuma que a Europa vai empobrecer financeiramente, porque vai ter que mobilizar recursos para o combate a este vírus. Mas a Europa também tem, felizmente, e vamos ver se dá um sinal disso, tem dentro de si uma capacidade de resiliência, de improvisação, de diversificação, que eu estou convencido que poderá recuperar, como recuperou já de situações muito mais sérias, a própria guerra. A União Europeia é o produto da recuperação pós-guerra. É um sonho feito em grande parte para recuperar os países que tinham sofrido com a guerra. Poderá esta pandemia constituir a vitamina que esta União Europeia necessita? Pode ser um estímulo, no sentido em que vai obrigar os europeus a agir, vai obrigar a reconstruir, não direi fisicamente as coisas, porque não vivemos numa guerra. Vivemos numa guerra médica, mas não é uma guerra convencional. Agora, não há dúvida nenhuma que, se a União Europeia quiser ter um futuro, esse futuro vai ser experimentado e de que maneira nas respostas que possa dar, globalmente falando, e portanto de uma maneira unida a esta questão médica que estamos a enfrentar neste momento. Poderemos ter daqui para a frente uma Europa com mais preocupações sociais do que tinha até agora, mais sensível às questões económicas? A pandemia está a moldar os nossos dias e moldará o futuro. Como é que moldará o futuro? Eu acho que dependerá muito do tempo que isto dure. Ou seja, se nós pudermos começar a falar do pós-vírus daqui a 1 mês ou 2, ou enfim, em algumas semanas, talvez o debate europeu não sinta a necessidade de criar soluções importantes e criar soluções para pandemias que possam vir. Porque tanto quanto nós sabemos do ponto de vista médico, e volto a dizer, não sou versado nesta área, a pandemia não veio para constituir um ciclo apenas. A pandemia instalou-se, tivemos agora este pico, ou estamos a ter este pico, ele poderá ser resolvido, esperemos, daqui a semanas, daqui a 1 mês, 2 meses, qualquer coisa assim, mas enquanto não houver vacina eficaz, a pandemia será cíclica. E da mesma maneira que nós tivemos já o H1N1, a SARS, a chamada MERS, portanto, tivemos ciclos disto, agora vamos ter um ciclo disto, provavelmente durante 1 ano e meio, 2 anos, até que a vacina rotinize este vírus.
E, portanto, não estaremos a falar em políticas para as próximas semanas ou meses. Provavelmente estaremos a falar de um esforço concertado de políticas financeiras e sociais europeias para o próximo ano ou dois, no mínimo. Também percebemos que, na realidade, habitamos numa sociedade bem mais frágil do que aquela que pensávamos habitar. Hoje todos vivíamos sentíamos uma zona de conforto, muitas defesas, tudo com grande previsibilidade, cautelava-se mais ou menos tudo e quase da noite para o dia tudo ficou em causa, não é? Isso é natural à nossa espécie, eu diria, porque a espécie humana precisa de agir com certezas, precisa de, não conseguindo dominar a sua vida, precisa pelo menos de ter alguma rotina e de saber o que é que pode esperar ou não. A pandemia desorganizou isso tudo e mostrou que mesmo civilizações evoluídas do ponto de vista do conhecimento, da ciência médica, dos instrumentos que nós temos para conhecer este vírus, mas introduziu uma radical incerteza e as pessoas em geral lidam mal com essa incerteza. Tanto que a nossa principal angústia hoje, dos enfermeiros, dos médicos, de todas as pessoas que não são enfermeiras ou médicas, é saber como é que a tal curva epidemiológica se comporta amanhã, no outro dia a seguir. É calcular números, é saber que hoje os infectados, ou de ontem para hoje, os infectados subiram 10%, ou 15%, ou 20%. Como é que serão os números amanhã? E terça, e quarta, e quinta. E, são horizontes mais reduzidos. E, sobretudo, a perspectiva de sabermos que não conseguimos saber desorganiza-nos mentalmente e cria-nos uma angústia enorme. Mas também nos pode preparar para funcionar de outros moldes, em outros moldes. Eu acho que nos ensina uma coisa que às vezes a tecnologia e a ciência nos retiram. Ensina-nos a ser mais humildes em relação à natureza em geral. E em relação às coisas que a natureza nos envia e que acontecem simplesmente. Acho que, do ponto de vista histórico, epidemias já houve muitas e todas as epidemias tiveram esta aprendizagem que é recordar a contingência e recordar a fragilidade humana que em última análise continua a ser a nossa. Claro, importa não esquecer e aprender sempre com estas ocasiões. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, chamo a sua atenção para mais logo pelas 22h45 na Antena 1, onde pode sintonizar a edição rádio do programa Eclésia. Boa tarde, até amanhã se Deus quiser.